Eu acho que é boa tarde que se dá agora, né? Mas vou te confessar que 12h30, pelo amor de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar aqui um registro que eu odeio aula 12h30. Tudo bem? Feito o registro. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Natália, nosso último módulo, nem acredito. Pois é, Natália, esse é o módulo de encerramento mesmo? É para fechar? Eu sou o cara que vai, a partir de meio-dia, já. Boa tarde, boa, valeu, Augusto. Mas é que eu coloco o almoço como sendo o marco da boa tarde. Como não deu tempo de eu almoçar, então eu não sei. E meio-dia até 1h30 é horário de almoço, é o intervalo das coisas. Deveria ser respeitado, isso deveria estar na Constituição, que todo mundo tem o direito de almoçar meio-dia. E não ter aula. Eu vou te falar, depois do almoço é brabo. Hoje é dia de estudar sono com sono. Pois é, bom, se esse é o último módulo, se vamos fechar, vamos ver se a gente fecha ele direitinho, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu não faço vocês dormirem, se eu trago aqui informações úteis e legais. Seu áudio saiu. Ah, voltei. De vez em quando esse site maluco faz isso. Eu fico no mudo, depois eu volto, mas tranquilo. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde a quem chegou depois de eu ter dado boa tarde, tá? Fiquem à vontade aí, eu sei que é pesado. Natália, se você é mãe, sono é quase que raridade, dependendo da idade do seu filhote. Sono deve ser, assim, um bem preciosíssimo. Ontem, deixa eu... 8 meses? Ah, então, Natália, A via de regra, assim, analisando friamente, 8 meses, ele ainda está aprendendo o que é sono. Aprendendo do ponto de vista, do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista de quem já sabe o que nós dormimos à noite e acordamos de dia, né? 8 meses, isso não está ainda... Os neurônios ainda não aprenderam que é assim que eles devem funcionar. Ainda não aprenderam. Então, ele não tem muita noção do que é noite e dia, do que é dia e noite. Esquece, você não vai dormir 8 horas seguidas por um bom tempinho. Mas que legal. Filhotes são legais. O hormônio que favorece o sono. Depois das 21, libera o hormônio. Tecnicamente, Natália, todos nós, depois das 21 horas, liberaríamos esse hormônio. E posso estar enganado, não sei exatamente ao que essa literatura que você trouxe aí está se referindo, eu posso estar errado, tá? Posso errar. Mas, via de regra, todo mundo libera um hormônio quando o sol se põe, tá? Que é a melatonina. Tá? Hoje já dá para se comprar esse hormônio, não é liberado aqui, né, no nosso país, no Brasil, né, não é liberado, não dá para você comprar, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você compra em qualquer mercado. Você entra no mercado, aquelas gôndolas perto do caixa, que você pega o chocolate, um pacotinho de biscoito, dá para você pegar uma melatonina. Lá é tranquilaço de você comprar. Boa tarde, Laura. Boa tarde. Novamente, de novo, boa tarde a quem chegou depois do boa tarde. Fiquem à vontade, galera. Fiquem à vontade, vão se aconchegando aí. Não se aconcheguem demais, porque eu acho que todo mundo deve ter almoçado por agora. Então, agora, o nosso organismo, tá, ele está inteiramente voltado para digestão. Não o meu, porque eu não comi muito, não deu tanto tempo, mas estamos todos redirecionando energia para nosso abdômen, redirecionando o fluxo sanguíneo para o nosso abdômen, fazendo com que eventos abdominais fiquem no foco da atenção do nosso corpo. Então, colocar o cérebro para funcionar depois do almoço, chamado momento pós-prandial,
Meu Deus, é uma ideia de jirico. Por isso que eu odeio aulas meio-dia. Fisiologicamente, isso é uma agressão aos nossos corpos. Mas estamos aqui, né? E tal como o bebê da Natália, ficamos acordados quando era para estar dormindo, ficamos dormindo quando éramos para estar acordados. Mas vamos falar de melatonina sim, Natália. Vamos falar de melatonina. A questão é, esses neurônios, tá, que coordenam a liberação da melatonina, eles meio que precisam aprender isso para fazer isso no momento correto e fazer isso da forma correta, tá? Agora, por exemplo, nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos estão recebendo muita informação, porque o mundo ao nosso redor está acordado, tá? Então, via de regra, isso faria com que o nosso córtex processasse muita informação, e isso nos manteria alertas. Só que está tendo um redirecionamento de funções, né? Agora a cavidade abdominal é que está trabalhando, porque, via de regra, estamos depois do almoço, no momento pós-prandial. Tá? Então, não sobra muito fluxo sanguíneo e muita energia para que isso daqui funcione. Tá? Isso é que é o nosso problema de agora. Não entra melatonina na história agora. Sentir sono agora não quer dizer que estamos liberando melatonina. Porque nós, indivíduos adultos, nossos neurônios já meio que aprenderam que o momento de liberar melatonina é quando não tem muito estímulo, principalmente estímulo luminoso. Então nós já estamos meio que formatados de acordo com o ambiente ao nosso redor, coisa que bebês ainda não estão com esses neurônios muito bem formatados para funcionar nesse sentido. Esse é que é o problema dos recém-nascidos. Eles são fofos, mas eles não sabem a hora, o que é dia e o que é noite. Tem uma outra explicação, Ana Carolina. O que eu quero que vocês... Então, a melatonina não depende só de luz. Não. Pedro, a melatonina não depende diretamente de luz. Primeiro fato aqui. Tá? Eu respondi diretamente a pergunta do Pedro, porque apareceu aqui na tela. Tá? Fiquem, por favor, aqui é um pedido. Coloquem perguntas, coloquem comentários, abram o microfone, fiquem à vontade, porque eu estou no meu quarto conversando com a tela do meu computador e isso é estranhíssimo para mim. Então, vocês interagindo aqui, vai parecer que eu não sou um maluco olhando para a tela do meu computador, conversando com o meu computador. Tá? Então, fiquem à vontade, fiquem realmente muito à vontade para abrir o microfone, comentar, falar qualquer coisa. Tá? Respondendo diretamente à pergunta do Pedro, não, a melatonina não depende só da luz. Porque esses neurônios que controlam a liberação de melatonina, eles foram programados para funcionar de forma cíclica. Então, ciclicamente, eles geram atividade, perdem atividade, geram atividade, perdem atividade. Tá? Então, eles por si só já fazem esse controle de liberarmos melatonina, não liberarmos. A luz entra como fator ambiental, porque o nosso comportamento tem que estar de acordo com o ambiente em que nós vivemos. Tá? Nós não enxergamos muito bem à noite, por exemplo. Tá? Enxergar no escuro não é uma capacidade que nossa espécie tem. Então, ciclar de acordo com o ambiente só traz vantagens. Tá? Você estar de acordo com o que o universo determina para você seria uma vantagem. Tá? Então, esses neurônios, eles por si só trabalham, mas a luz também determina como eles vão trabalhar. Tá? E respondendo a Ana Carolina, a resposta para a pergunta do Pedro não depende. Tá? A melatonina não depende só da luz, ponto 1. E dormir não depende só da melatonina. Tá? Então, respondendo a Ana Carolina, diversos outros fatores influenciam no nosso ir dormir, no nosso querer dormir, no nosso dormir. Diversos outros neurônios entram na jogada. A melatonina, ela é um dos fatores. Sacou? Então, dormir não depende de melatonina. Eu, agora,
vai me dar um sono maldito por conta do sanduíche que eu comi. É o meu normal eu ficar para baixo, mas não necessariamente eu estou liberando melatonina. É só uma condição de homeostase do meu corpo que voltou energia para a cavidade abdominal, tirou energia dos outros órgãos. Tá? Não necessariamente eu estou liberando melatonina. Dormir não está diretamente linkado à melatonina. Você pode dormir, você pode pegar no sono e não ter melatonina. Tá? A melatonina é uma das peças do quebra-cabeça. Falou que tinha uma condição de saúde que eu só conseguia dormir de manhã e vivia a vida ao contrário. Sim, sim. Isso principalmente nós, depois que nós dominamos determinadas tecnologias, nós como espécie, tá? O Homo sapiens sapiens, depois que nós conseguimos dominar determinadas tecnologias, nós podemos fazer com que a nossa noite, o que seria o período noturno, fique extremamente iluminado, tá? E nós temos um estilo de vida, né, nas grandes cidades, onde muita coisa acontece à noite. Então, dá para a pessoa trocar. Tá? Dá para a pessoa, efetivamente, por estilo de vida, tudo mais, né, fazer essa troca de funcionamento. Sair do que seria o padrão normal da nossa espécie e entrar no que seria. O sentido contrário da coisa, tá? Sentir mais sonos durante o período claro e menos durante o período escuro. Professor. Oi, Natália. Então, é a Natália. Eu tive uma experiência com a minha filha sobre justamente essa questão de ajustar sono, né? Quando ela chegou em casa, ela veio do hospital prematura, eu não entendia nada sobre rotina, sobre botar para dormir à noite, então ela ficava acordada, era horrível. Aí eu comecei a pesquisar sobre, aí eu comecei a ver que se eu colocasse ela em determinada hora da noite, fazer uma rotina, todos os dias, dando banho e botando ela para dormir sempre no mesmo horário, ela ia começar a entender, né, que aquele horário é o horário onde se baixa a atividade dentro da casa, tipo, tem menos ruído, tem menos barulho, tem menos luz. Então eu comecei a fazer isso, desligar tudo, diminuir ruído, e aí ela foi engatando. Ela não dorme direto, mas ela já entende que ela tá dormindo, né? Ela não desperta durante a madrugada. E aí eu entendi isso, que era mais a questão de baixar os estímulos, como o senhor falou, entendeu? Vai diminuindo os estímulos e aí nosso corpo dá uma relaxada. Boa. O legal, Natália, disso que você falou, é que isso não serve só para o seu bebê de 8 meses. Isso serve para todo mundo. Dormir bem, executar essa tarefa da maneira correta, envolve rotina, né? Uma vez eu dando aula, teve uma aluna que falou que para dormir bem, o ato de dormir bem já começa quando você acorda. Você padronizar, ter a rotina e dormir sempre no mesmo horário, momentos antes, começar a desligar a luz da casa, parar de entrar no celular, não ficar com a TV ligada, reduzir estímulos em um determinado momento, o seu corpo já começa efetivamente a entrar, a dar o start nos processos necessários para que nós possamos desligar e dormir. Só que isso tem que estar na rotina. Isso tem que fazer parte do ciclo de dia, tá? A cada 24 horas, você tem que efetivamente fazer isso. Isso não serve só para um bebê de 8 meses. Isso serve para nós também. Qualquer indivíduo. Quanto mais rotineiro você tiver, melhor vai ser a sua noite de sono, melhor vai ser o período de sono, melhor você vai acordar, melhor você vai dormir. O que infelizmente, a nossa vida não nos permite. Voltando lá, já vamos entrar nisso. Vocês estão antecipando toda a aula. Espera aí que eu vou fechar aqui. Vocês já estão antecipando a aula toda? Que legal. O ato de dormir, tá? Ele tem que fazer parte do seu dia a dia. Você efetivamente tem que retirar aquele período do seu dia para executar essa tarefa.
Aí, esses neurônios que eles foram programados para trabalhar ciclicamente, eles vão efetivamente conseguir trabalhar ciclicamente da melhor maneira. Se você ficar o tempo todo interrompendo, hoje eu vou estudar até mais tarde, hoje eu vou assistir uma série, hoje eu vou ficar conversando com alguém, hoje eu vou para o bar, hoje eu vou para... Se você ficar quebrando, amanhã eu compenso, dormir não tem débito nem crédito. Dormir, a bem da verdade, é chato pra caramba do ponto de vista biológico. É muito chato, é muito complexo dormir. Dormir dá um trabalho enorme para o nosso encéfalo. Não é simplesmente desligar. Os neurônios, eles têm que estar realmente muito afiados para executar essa tarefa. Tem uma série de execuções, etapas que precisam acontecer para que você possa dormir bem. Mas a vida moderna tem dessas coisas. Tá? Então, só para eu não me perder aqui nos comentários, continuem comentando, tem alguma condição de saúde. A pessoa relacionada à liberação de hormônios, relacionada à melatonina, diretamente, se existe uma patologia, que eu acho que é isso que a Ana Carolina estava perguntando, tá? Se existe algo patológico que faça ele inverter, eu também já li, mas eu nunca li a fundo. Tá? Eu nunca achei uma explicação biológica para determinar isso. Eu não sei se está relacionado diretamente com a melatonina ser liberada ou não. Tá? Então, eu não sei se tem uma patologia do ponto de vista assim, se tem grupos de neurônios, grupos celulares que funcionam errado e fazem a pessoa mudar o ciclo de sono e vigília. Tá? Ao invés de dormir de noite, dormir de dia. Tá? O que não é, para a nossa espécie, e aí eu estou falando biologicamente falando, nós fomos projetados para isso. Sair desse padrão não é o normal. Podemos sair desse padrão por milhares de motivos. Agora, por um motivo patológico, eu realmente não sei te responder, Ana Carolina, infelizmente. O que você pode acontecer, no caso da melatonina, indo para a pergunta do Pedro, tá? Se você tomar melatonina demais, você quase que condiciona, tá? Exatamente. O corpo se acostuma a não produzir mais melatonina. O que acontece não é mais a nível de produção do seu corpo. O que vai acontecer é a nível dos neurônios interpretarem aquela melatonina. Tá? Sempre que você coloca uma determinada substância que os seus neurônios consigam reconhecer, tá? O seu neurônio consegue reconhecer nicotina, o seu neurônio consegue, nossos neurônios, né, conseguem, não seus, né, porque eu também sou um ser humano. Os nossos neurônios conseguem reconhecer nicotina, conseguem reconhecer benzodiazepínico, que é um remédio que faz dormir. Toda vez que você acrescenta esse tipo de substância de forma exógena, ou seja, o seu corpo produz, mas você joga através de um remédio, através de um fármaco, os seus neurônios se adaptam para aquele excesso. É um fenômeno chamado de tolerância. Então, a forma de reconhecimento da melatonina por parte dos seus neurônios, tá? Acaba sendo alterada porque você está jogando, além da melatonina que o seu corpo produz, você joga aquela que vem na pílula. Então, o seu neurônio, vamos supor, tá? Ele estava acostumado a reconhecer 50 moléculas de melatonina toda noite, porque é isso que o seu corpo produz. De repente, ele passa a reconhecer 1.200. Tá? Esse excesso faz com que esse neurônio, se tem excesso, eu não preciso ter tantos pontos de reconhecimento assim. Se normalmente vinha 50, ele tinha 5, tá? Se você quintuplicou isso daqui, ele não precisa mais ter 5 pontos de reconhecimento, ele pode tirar 4 e deixar um só. E esses efeitos celulares para a melatonina ainda não estão muito bem definidos. Então, o que pode acontecer de repente, o seu corpo só vai conseguir produzir e entrar num estado de sono com a melatonina. E aí você acaba se tornando dependente.
tá, daquela substância vinda de forma exógena, você nunca vai conseguir produzir tanta melatonina quanto o que vem naquela pílula. E esse é um dos problemas. E para a melatonina, isso está meio obscuro. É mais ou menos por isso que a Anvisa não libera. Agora, o FDA liberou, né? Então, o primeiro passo é a gente comprar pacotes de melatonina. E pensamento científico, né? Pensamento científico. Professor, a maconha, ela iria interagir Eita. com esse hormônio do sono ou agiria de uma outra forma? Porque eu sei que também auxilia na questão do sono. Então, vamos lá. Você pode fumar à vontade, que o ato de dormir não vai acontecer. Vamos começando a lapidar as informações aqui. Mesmo a melatonina, se você tomar todos os pacotes que o Pedro Henrique colocou aqui, você cai num estado de letargia. Você fica apto a entrar no processo, a executar a tarefa sono. A melatonina, ela não te induz a você sair da vigília e ir para o sono. Ela não te bota para dormir. Tá? A melatonina, ela só auxilia para que o processo seja feito. Então, ela vai conduzindo os neurônios para eles efetivamente te botarem para dormir, executarem a tarefa sono. Você sair da vigília e ir para o sono, fármacos, por exemplo, como benzodiazepínicos, tá? Que é remédio para dormir. Tá? Você toma o remédio para dormir, você vai dormir. Acabou, não tem essa. Depois que você tomou, bebeu um gole d'água, conta 1, 2, 3, acabou, dormiu. Tá? Não tem como você fugir disso. A melatonina não. A melatonina, ela não faz com que o evento ocorra, ela só deixa próximo do evento ocorrer. Tá? Então, ela deixa o seu corpo pronto para você executar a tarefa sono. Isso, tá? Talvez, nem todas, tá? Porque existem diferentes tipos de maconha, existem muitas cannabis sativas nesse planeta, tá? Algumas delas também reduzem o nível de atividade dos neurônios. Só que eles não fazem o que os remédios para dormir fazem. Eles não reduzem a ponto de efetivamente dar um knockdown no seu neurônio. Não. Você vai fumar, você vai ter uma redução da atividade dos seus neurônios, vai ficar lá tranquilinha, relaxada, numa boa, mas apagar, não. Isso outros componentes é que fazem. Tá? Então, sair do sono e ir para sair da vigília, que é o estado de acordado, que nós estamos agora, né? Eu espero que a maioria de nós esteja no estado de vigília, acordado, processando informações, pensando, colocando o córtex para funcionar. Tá? Sair desse estado e ir para o estado de sono, isso é um evento. Tá? Agora, ficar com preguiça, ficar letárgico, ficar sem querer se mexer, com um pensamento lento, ficar olhando para o nada, sem o córtex estar gerando atividade, isso é outra coisa, é outro evento. Tá? Então, tanto a melatonina quanto a maconha, elas só reduzem a sua capacidade de gerar atividade no córtex. Sim, porque tem aquelas espécies que são índicas, que são as que agem mais nessa questão corporal, né? De baixar um pouco mais a atividade, a pessoa se sente mais chapadona. Acho que é exatamente isso que você falou mesmo. Exato, mas tem outras que vão te deixar mais ligados. Que vão te deixar exatamente. Mais... Dependendo da espécie que você for utilizar, você vai para um caminho ou vai por outro, tá? Isso também tem muito a ver com concentração de THC, tá? Às vezes uma tem mais THC e a outra uma tem mais e a outra tem menos. E é só por quantidade, mas a molécula ainda é a mesma. Sacou? O mecanismo de ação nos neurônios, tá, do THC, tá, o principal componente, né, o componente que dá a onda, que dá o barato, é efetivamente fazer com que os neurônios não consigam gerar. Lembram de potencial de ação? Tá? Eu sei que vocês já devem estar cansados, porque alguém colocou aqui que é o último módulo.
Toda vez que eu falar em córtex gerar atividade, é o neurônios do córtex gerarem potenciais de ação. Lembram disso? Se o neurônio... o que nós fazemos quando estamos na vigília é deixar os nossos neurônios do córtex prontos para gerar esse potencial de ação. Tá? O mecanismo de ação do THC é deixar o neurônio longe de conseguir gerar potencial de ação. Mas não significa que ele vai efetivamente fazer um knockdown. Tá? Não é uma sinapse inibitória. Vamos relembrando aí do que vocês já viram aí ao longo desses módulos. A gente já pergunta pra caramba, você ainda deu liberdade? Pô, Ingrid, pelo amor de Deus, Liana ficava doida. Nós só temos nós temos 2 aulas para isso. Tudo bem, são 2 aulas muito curtas, mas é o último módulo. Vamos desacelerando, né? Pelo amor de Deus. Só os Pedros interessados em melatonina. Uma das coisas da liberação da melatonina é essa, tá? Uma hora os seus neurônios vão entender que, já que vem de fora, eu não preciso fazer um reconhecimento tão forte disso. E aí isso pode gerar uma tolerância, uma dependência. Ia falar algo, Natália? Pode falar. Ops. Não, professor, não ia falar nada não. Tinha só perguntado mesmo da maconha, porque eu uso regularmente e eu sinto muito essa alteração no sono, entendeu? Mas você, mesmo usando, você sai da vigília, você dorme, você apaga? Não apago, eu sinto essa diminuição, assim, né? E aí a gente já começa a ficar estragada e pum, aí dorme, entendeu? Olha só, se você acrescentar uma molécula de álcool na jogada, aí você vai tchum. Tá? Entendi. Sacou? O álcool, sim. O álcool age como um desses remédios para dormir. Eu falei, o benzodiazepínico. Tá? O benzodiazepínico e a molécula de benzodiazepínico e a molécula de álcool atuam da mesma maneira nos nossos neurônios. Então, o álcool, ele tem a capacidade de derrubar o neurônio, de colocar os seus neurônios para não conseguir gerar potencial de ação. Então, bebeu, você dorme. Se você acrescentar, somar a molécula de álcool, que já tem essa capacidade de colocar o neurônio para dormir, com uma outra molécula que também já tem a capacidade de reduzir a atividade do neurônio, e aí 2 coisas diferentes. Uma reduz a capacidade de ativação do neurônio, outra efetivamente coloca o neurônio para dormir. Aí você está somando 2 coisas. Por isso que vem... Não sei se foi isso que você quis dizer do estragado e pum, você dorme. Estou misturando, estou inventando na minha cabeça. Mas, via de regra, só a maconha não te derrubaria. Entendi. Você ficaria lá sem conseguir gerar muita atividade no seu córtex e não iria para o sono, não sairia da vigília. Via de regra. Entendi. Bate com o que você observa no seu dia a dia? Bate sim. Exatamente isso. Legal. Aí. Legal. Essa é traçar paralelos com o nosso dia a dia nos ajuda a entender as coisas. Mas essa é a ideia. Tá? Uma coisa é você efetivamente tirar a capacidade do neurônio dele gerar atividade, dele ficar realmente impossível dele gerar um potencial de ação. Outra coisa é você deixar ele próximo disso. Tá? A melatonina deixa os nossos neurônios próximos a não gerar potencial de ação. Mas ela não faz com que ele não gere de vez. Tá? Então, a melatonina é só um empurrão da coisa. Tá? Se você vai efetivamente se render à melatonina e dormir, completamente diferente. Tá? É outra coisa. Tá? Mas mesmo sem a produção, ainda seria possível dormir? Sim, ainda é possível dormir. Porque não depende só dele. Exatamente, Ingrid, pegou a ideia. Tá?
Juliana, diminui a quantidade de receptores? Perfeito, Juliana, perfeito, é exatamente isso. Quando você estimula demais receptores dos neurônios, tá? O que acontece é que os neurônios retiram esses receptores da jogada. Se você der muito agonista, entrar muita molécula que entra em contato com aquele receptor, a célula simplesmente tira receptor. Ela vai manter as proporcionalidades. Tá? A célula não é boba. Neurônio é uma célula que é muito chato, mas não é bobo. Ele se adapta muito fácil e muito rapidamente às situações. Tá? Aquela ideia de homeostase, estar tudo num ponto de equilíbrio, neurônio leva isso a sério. Sair de pontos de equilíbrios por um neurônio, quer seja um equilíbrio químico, físico, tanto faz, isso perturba ele. Ele vai sempre se moldar a se manter ali, para se manter ali naquele meio termo da coisa. Admito que estou perdidinha. Depois das perguntas, você... Vou, com certeza, Letícia. Vou, já estou chegando agora. Vamos para a aula propriamente dito. Primeiro, deixa eu me apresentar, pessoal. Eu sou André Luiz Nunes Freitas, já estou falando aqui há meia hora e agora que eu me apresento, desculpa. Eu sou André Luiz Nunes Freitas, eu sou aluno do professor Cláudio, acho que vocês já tiveram aula com ele, tá? Professor Cláudio Carneiro Filgueiras. Eu sou aluno de pós-graduação dele, tá? E como faz parte do programa de pós-graduação, nós viemos aqui até a sala de aula. Não sei se vocês conhecem o professor Cláudio, professora Eliana, sensacional, tá? Vamos recorrer um pouquinho do que todos eles falaram, mas também, relaxa, fim de ano, fim de período. Vamos... tiveram? O Cláudio é sensacional, mano. O Cláudio é sensacional. Se expressa muito bem, fala muito bem. Um dia eu chego lá. Eu acho assim, eu não tenho reclamação de nenhum dos professores desses módulos, assim, tanto a Liana quanto o Cláudio, assim, são fantásticos, didática ótima e conduzem bem a aula nesse contexto onde a gente tá de pandemia, entendeu? Remoto já é uma coisa chata, e se tiver uma aula chata, pior ainda, e você também tá tendo uma didática ótima, acho que vai fechar bem. Olha, Natália, calma. Vamos ver até o final, hein? Tem essa aula e a próxima. Vamos ver. Vamos ver. Geralmente, professores de biologia gostam muito da tralha que eles estão falando, né? Então, professores de biologia sempre são assim. Cláudio se amarra no que ele fala, eu gosto muito. Embora eu vou confessar para vocês, sono é complexo, cara. Sono é uma coisa que me dá um arrepio, um frio na espinha para falar de sono, porque vocês estão vendo, tem muitas, biologicamente, sono é chato pra caramba. Dormir é muito bom, dormir é uma das coisas mais fantásticas que o nosso cérebro faz, mas putz grila, que bagulho estranho. Outra coisa, as aulas estão sendo filmadas, estão sendo gravadas. Os professores estão fazendo isso? A Liana gravou algumas. A primeira, eu acho que ela não gravou, mas depois ela passou a gravar todas pelo YouTube. E aí o Cláudio não. Acho que ele não gravou nenhuma. Tá, o que vocês preferem? O que vocês querem? Que eu grave? Eu posso? Eu não sou bom eu nisso. gostaria. Eu não sou... a gente consulta. Eu não sou muito bom nisso. Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou gravar a minha tela, por quê? A minha aula eu não consigo jogar aqui para forma de apresentação. Tem mais de 5 megas, tá? É muito chato. Então eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou espelhar a minha tela e vou ficar passeando de uma para outra. Eu vou vir aqui para ver o que vocês estão comentando e vou mostrar a aula na tela. E aí, eu não consigo fazer esse pareamento com o YouTube, Júlia. Eu já tentei e eu perco muito tempo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a minha tela e a minha voz e depois eu jogo num canal de YouTube. Eu faço o upload para o YouTube e mando o link para vocês. Falar nisso, eu estou devendo a última aula, tá? E aí vai ser tranquilo, vai ser de boa.
Deixa eu pegar aqui, QuickTime. E aí eu faço a gravação e depois eu envio para vocês. No problemas. Nova gravação de tela, opções. Salvar na mesa. Timer nenhum, microfone integrado, doação. Prontinho, tô gravando, tá? E aí depois eu envio para vocês. Vai ficar meio doido que eu vou ficar passeando aqui nas coisas, porque eu vou mudar, mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ana Carolina sobe e desce. Então vamos lá, galera. Vamos agora colocar. Foi legal esse bate-papo inicial. Eu prefiro 1000 vezes transformar a aula num bate-papo para que vocês consigam. De que adianta eu ficar falando aqui um bando de mecanismo biológico, um bando de tralha, se vocês não conseguem, se não for plausível no dia a dia, tá? Se vocês não conseguirem fazer como o que a Natália fez, trazer para a realidade dela, tá? Então, continuem comentando, por favor, podem abrir o microfone. Só que agora eu vou compartilhar a minha tela, que aí, compartilhando a minha tela, eu vou sair um pouco do... não vou ficar olhando direto, mas eu vou e volto. O tempo todo eu vou e volto. Tá? Eu volto aqui para ver o que vocês estão colocando no chat. Tá? E agora vamos colocar os pingos nos is. Tá? Vamos colocar o pingo nos is. Foi uma... fizemos assim um vu-de-vu, tá? Pessoas disseram que estão perdidas, mas vamos lá, vamos trazer agora isso para a linha de raciocínio, tá? Eu montei uma linha de raciocínio, tá? Que eu já coloquei aí para vocês, tá? Eu já coloquei essa linha de raciocínio para aula no formato de PDF, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar por lá ou acompanhar por aqui, tanto faz como tanto fez, tá? Mas eu espero que estejam todos vendo a tela do meu computador, aí, grande na tela de vocês, tá? E que vocês possam efetivamente tirar o guia dinâmico. Então, tá aqui. A ideia da aula de hoje, tá? Passar o máximo da aula de hoje, da próxima aula, a gente passar o máximo possível de como esse fenômeno, tá? Essa coisa paradoxal que ocorre com a gente todos os dias, tá? Como que ele é ditado biologicamente, tá? Dormir, como eu falei, dormir é uma sequência de eventos que os nossos neurônios encefálicos fazem. Não é tão simples. Já vimos aqui milhões de interferentes. Rotina, determinadas substâncias que nós produzimos, determinadas substâncias que nós colocamos para dentro do nosso corpo, tá? Tudo isso interfere no nosso dia a dia, tá? O fato de você agora não dormir, tá? Vamos supor que você seja uma pessoa que costuma tirar um cochilo de 10 minutos depois do almoço. Você um dia ou 2 vezes na semana não fazendo isso, isso gera uma bagunça enorme. Sono não tem débito nem crédito. Não tem como hoje eu vou dormir 1 hora mais tarde, mas amanhã eu compenso indo dormir 1 hora mais cedo. Não rola assim. Esses neurônios, pelo fato de ser vários, tá? São vários grupos de neurônios que entram na jogada, que precisam de maneira muito coordenada se comunicarem para fazer com que esse evento aconteça, tá? Você bagunçar um parâmetro, você bagunça tudo. Então, dormir e acordar são eventos complexos, tá? Do ponto de vista biológico. Isso tem uma interferência enorme para o nosso comportamento e do nosso comportamento. Não dormir bem, eu acho que eu nem preciso falar. Todo mundo sabe que, putz, se você não tiver uma boa noite de sono, aquele seu dia vai ser uma bosta, tá? Ao contrário, se você tiver um dia bosta, pode ser que a sua noite de sono também seja bosta, tá? Então, estar acordado interfere no estar dormindo interfere no estar acordado, tá? Tá tudo interligado. Mas vamos ver se o que eu montei aqui, a gente consegue passar tanto por eventos comportamentais, tá?
e ciclos biológicos, tá? Grupos de neurônios que estejam na jogada, tá? Vamos ver se a gente faz isso de uma maneira tranquilinha, agradável, bem de boa, tá? Então, tudo que o nosso corpo faz tem um neurônio por trás. Nesse caso, tem vários neurônios por trás, tá? Mas fiquem à vontade, abram o microfone, coloquem mais questões aqui para a gente ir lapidando esses conhecimentos. Porque, caramba, é meio tenso, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu pensei mais ou menos foi isso, né? O controle dos nossos ciclos, ou seja, são neurônios que atuam de forma cíclica e faz com que nós nos encaixemos e nós funcionemos de forma cíclica, tá? Funcionar de forma cíclica é diferente de efetivamente você sair da vigília e entrar no sono, e vice-versa, tá? Sair da vigília e entrar no sono, você pode estar muito próximo de, e efetivamente não fazer esse evento. Você está muito cansado, você está realmente sonolento, cabisbaixo, não consegue pensar direito, mas sair da vigília e entrar no sono, isso é um outro evento, são coisas distintas, tá? E no final das contas, isso regula o nosso estado de alerta, tá? Isso regula a nossa percepção do mundo ao nosso redor, tá? Então, colocando os pingos nos is, vamos ver se arrumamos essa casa da melhor maneira possível, tá? Primeiro de tudo, sono não é um processo passivo, tá? Não é simplesmente colocar os nossos neurônios para dormir, como está representado aqui nessa figura, tá? Tem dois irmãos, tá? O John William, que pintou esse quadro, ele quis retratar dois irmãos, mas acontece que a história por trás desse quadro, ele é um pouco macabro, tá? Um desses irmãos está morto. Quando o outro encontrou o irmão morto, né, na cama, ele simplesmente achou que o irmão estava tirando um cochilo, deitou ao seu lado para cochilar também. Só que não dá para saber qual irmão fez o quê. Porque dormir, nada mais de forma comportamental, quem observa alguém dormindo, simplesmente está vendo uma pessoa que não está responsiva ao mundo ao seu redor. Tá? Essa é a principal característica comportamental do sono, é você deixar de responder a estímulos externos. Só que não significa necessariamente que o seu encéfalo parou de funcionar. Não necessariamente o seu córtex deixou de gerar atividade, não necessariamente você simplesmente colocou todos os seus neurônios para dormir. Tá? E quando você sai do sono e vai para a vigília, você volta a processar o mundo ao seu redor. Durante o sono, tem vários grupos de neurônios que efetivamente estão trabalhando de forma intensa só nesse período. Quando você vai para a vigília, eles se desligam, eles deixam de funcionar. E assim, eles mantêm um padrão de funcionamento mesmo quando você saiu da vigília e chegou no sono. Tá? Quando você faz essa transição, efetivamente, tem muita coisa acontecendo dentro do seu encéfalo. Tá? Então, é diferente de sair dessa e partir dessa para melhor. Tá? E, não sei se vocês já entraram em contato com um hipnograma. Tá? Existem estágios de atividade, tá? Que são os estados do sono. Quando nós saímos da vigília e entramos no sono, o que acontece é que o trabalho desse grupo de neurônios tende a se intensificar. Tá? O grupo de neurônios que se mantém ativos durante o sono, o trabalho dele vai ficando cada vez mais intenso. Eles, trabalhando de forma cada vez mais intensa, mantêm um padrão de funcionamento no seu encéfalo que vai se tornando cada vez mais intenso. E isso é que é o contrassenso do estar dormindo. Por isso que é um fenômeno que não faz muito sentido. Porque existe no nosso sono mais profundo uma atividade encefálica muito grande. Às vezes, até muito maior do que você conseguiria fazer estando acordado. Não faz o menor sentido,
mas é assim que as coisas funcionam. Por isso que é uma aula que eu sempre tremo um pouco na base de dar, porque acaba sendo coisas que não faria sentido. Mas quando estamos no máximo do nosso sono, que é chamado de sono REM, o nosso encéfalo está trabalhando muito, muito mesmo. Os neurônios que estão lá estão numa atividade muito intensa, às vezes até mais intensa do que você conseguiria fazer estando acordado. Vamos ver, pegar essa ideia, galera. Vamos ver se isso faz sentido. Professor, teve um menino que perguntou no chat, não me lembro, falando sobre paralisia do sono, Pedro Henrique. O Pedro Henrique E aí tem a ver com isso, com essa atividade dos neurônios? Vamos falar sim de paralisia do sono. Eu estava programando mais para a gente falar das falhas na outra aula, mas a paralisia do sono, ela tem a ver com isso, mas quando nós estamos dormindo, nós não podemos transformar os nossos sonhos em ações. E é aí que entra a paralisia do sono. Tá? Mas vamos chegar lá. Eu não queria adiantar muito, porque é um processo meio tortuoso, tá? Mas vamos falar sim, até porque paralisia do sono é interessante pra caramba. Perdão, minhas costas doem. Mas vamos falar assim, existe uma grande diferença, tá, de sonambulismo e você transformar os seus sonhos em atividade, em ações, tá? Mas vamos, lógico que eu coloquei, tá aqui, tá sonambulismo, tá paralisia do sono, não coloquei benzodiazepínicos no fluxo da aula, não. Mas eu coloquei essas falhas para o final. Pode ser que a gente muda, a gente traz essas falhas para agora. O benzodiazepínico, você pode abordar a influência do benzodiazepínico no sono? Posso, lógico que posso. Lógico que podemos falar. A gente bota benzodiazepínico, paralisia do sono já estava embutido, o sonambulismo também já estava embutido. Então, sim, vamos falar de tudo isso, dessas falhas doidas que acontecem. Fiquem tranquilos. Então, mudando um pouco a ordem das coisas, tá? E aí já trazendo mais para o campo você aqui é psicologia, né? Todos vocês são psicólogos, estou no lugar certo, né? Beleza. Aconteceu um caso, já que alguns de vocês puxaram sonambulismo e paralisia do sono, tá? Eu li recentemente um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde um policial foi atender um chamado numa zona residencial assim dos Estados Unidos, porque alguém ligou para a polícia, um vizinho ligou para a polícia e falou, eu acho que meu vizinho... Alguém ligou para a polícia e falou, acho que meu vizinho matou a mulher dele. Tá? E aí o policial foi verificar. Quando o policial chegou na casa, o indivíduo estava em pé, parado, na beira da piscina, completamente catatônico. Tá? O policial falou com ele não respondia, falou com ele de novo, ele não respondia. Tá? Ele estava meio catatônico, olhando para a piscina. Quando o policial foi se aproximando e tentando interagir com aquela pessoa não estava muito responsiva, ele viu que na piscina tinha um corpo de uma mulher. Por isso que o vizinho ligou. Por isso que alguém ligou para a polícia. Eu acho que meu vizinho matou a mulher dele. Estava boiando na piscina o corpo de uma mulher e tinha um cara parado na beira da piscina, completamente coberto de sangue, com uma faca na mão, só que ele não estava respondendo às ordens do policial. Até que o policial chegou perto, sacudiu ele, interagiu fisicamente de forma mais energética, e aí que ele voltou a si e começou a responder o policial. O cara foi preso, lógico, tá? Não havia nenhum outro sinal na casa, nenhuma outra pessoa tinha entrado na casa. A questão é que o indivíduo que estava em pé, parado na beira da piscina, ele não lembrava de nada. Ele não lembrava do que ele tinha feito, do que tinha acontecido. Ele não sabia dizer por que a mulher dele estava esfaqueada dentro da piscina, morta,
E ele estava com a faca do crime na mão, todo cheio de sangue, e tinha um rastro que ia da cama do quarto deles até a piscina. O que aconteceu, muito provavelmente, foi que esse indivíduo esfaqueou a mulher enquanto ela dormia, levou o corpo dela e jogou na piscina. E ele alega que não lembra de nada. O que ele alega é que isso aconteceu devido a um evento de sonambulismo. E aí ficou a questão para o júri e para o juiz que estava no caso resolver. O indivíduo alega que ele efetivamente estava passando por diversos problemas, então diversos problemas no trabalho, na empresa dele, o ciclo de sono e vigília dele estava muito destruído já fazia muitos meses. Sabemos que você ciclar corretamente faz com que você durma corretamente. Dormir corretamente significa que essas falhas não ocorram. Tende, né, a fazer com que essas falhas não ocorram. Tá? E ele estava fazendo muito a utilização de benzodiazepínicos, remédios para dormir, para conseguir dormir. E ele alegou, ele e a defesa dele, eles alegaram que efetivamente o que tinha acontecido era um fenômeno de sonambulismo. Ele não estava consciente, ele não estava com as suas devidas faculdades mentais, ele não estava processando corretamente os eventos. Então, ele deveria ser inocentado. A promotoria, quem estava acusando ele, chamou um psicólogo, chamou uma psicóloga para efetivamente chegar a uma conclusão se o que ele estava dizendo era verdade ou não. A psicóloga colocou ele à prova, levou para um centro de sono, colocou ele à prova, colocou ele para dormir. Só que qual é o problema disso? Esses tipos de eventos, eles são extremamente randômicos. Não tem como você determinar. Você tem várias causas. Você sabe que se você perturbar demais o sono de um indivíduo, muito provavelmente esse tipo de falhas tendem a acontecer, mas é muito provavelmente. Durante as análises da psicóloga, ele não gerou nenhum evento, ele não saiu do padrão de sono normal. Mas mesmo assim, a psicóloga não foi capaz de dizer que ele não é um indivíduo suscetível a ter eventos de sonambulismo ou não. Não dá para ela cravar isso. São eventos randômicos, podem acontecer ou não. Durante os testes que ela fez, não aconteceu, mas isso não descarta a hipótese de ter tido acontecido naquele dia, dele ter se transformado numa pessoa violenta e simplesmente ter atentado contra a mulher. O que favorecia o histórico dele? Ele nunca tinha brigado com a mulher, nenhum dos vizinhos tinha testemunhado qualquer tipo de discussão, nenhuma das famílias, nem a dele nem a da mulher. Ninguém pôde afirmar que ele era um cara violento e que eles eram um casal que brigavam. Nunca brigaram. Mesmo assim, ele foi condenado. Nos Estados Unidos, ele foi condenado. A medicação para reduzir eventos de sonambulismo, eu não conheço, Ana Beatriz. Se é isso que você está perguntando. Eu não conheço medicações que reduziriam eventos de sonambulismo. Não conheço mesmo. Estou aqui pensando, nunca li sobre. Nunca li sobre. Nos Estados Unidos, esse cara foi condenado. A versão dele de que ele estava sonâmbulo e não lembra, colou. Não colou. No Canadá aconteceu um evento semelhante, tá? Um caso bem parecido, e o cara foi condenado. Tá? Então, é muito difícil você cravar perfeitamente. Nós ainda não temos nós, espécie, seres humanos, nós não temos um conhecimento enorme sobre esses eventos de sono. Eles são ainda meio nebulosos. Nós sabemos de grupos de neurônios que se ativam, grupos de neurônios que se desativam, e essas falhas, aonde exatamente e como exatamente elas ocorrem? Eu acho que é por isso, Ana Beatriz, que não tem um fármaco para isso. O indivíduo ele tomava fármacos para dormir, e mesmo assim, eventos de sonambulismo podem acontecer, paralisia do sono pode acontecer,
Você está sobre um estresse muito grande, pode influenciar e fazer acontecer, ou não. Ou não. Ou nada disso acontecer. A questão é que essas falhas diz respeito ao sair do padrão de funcionamento normal. E o padrão de funcionamento normal ainda é meio nebuloso. Para fazer com que os nossos encéfalos, os nossos neurônios, tá, façam aquele ciclo, vou voltar aqui para a aula, para fazer com que os nossos neurônios efetivamente façam esse ciclo, tem uma pá de neurônios na jogada. Cadê a imagem? Está aqui. Tem uma pá de neurônios na jogada. Um monte de regiões. Essa daqui é uma imagem do livro 100 bilhões de neurônios. E ela é um resumo de eventos e neurônios que estão envolvidos com dormir. Sair do sono e entrar na vigília, você envolve tudo isso aqui. Então, cravar exatamente aonde a falha acontece ainda é um pouco nebuloso, porque como tudo isso aqui acontece, ainda é nebuloso. Tá? Por isso que eu falei, dormir é um pesadelo do ponto de vista biológico. Tá? Analisar e estudar sono é um pesadelo. Teve um pesquisador que desculpa, mas eu não lembro o nome, mas ele passou muito tempo estudando sono, dedicou a vida dele para estudar sono. Eu acho que eu tenho o nome dele aqui, perdão. Não tem, desculpa. E a única conclusão que ele chegou, depois de anos de estudo, é que uma hora o sono vence a vigília. Ninguém fica acordado para sempre, todo mundo uma hora se rende, cai e dorme. Essa foi a única conclusão que ele falou, que ele chegou. No final das contas, essa é a única coisa certa a se dizer sobre sono. O resto é uma miscelânea de dezenas de eventos biológicos, grupos de neurônios que vão se ativar e se desativar de maneira muito bem feita. Tá? Se você der mole em um, acabou, você bagunça todo o resto. Tá? E todos eles recebem uma programação do seu dia a dia. Todos esses neurônios são formatados de acordo com o que você está vivenciando a todo momento. Então, tudo isso influencia em como eles vão executar as tarefas, para fazer com que o nosso encéfalo, tá, cicle bonitinho, nós abandonemos a vigília, passemos pelo estado 1, 2, 3, 4, depois 3, 2, 1, e chegar no sono REM. Isso tem que acontecer a cada 90 minutos, aproximadamente. Então, durante uma noite de sono, tá? A cada 1h30, exatamente, a cada 1h30, você tem que passar por esses estágios. Isso é uma coordenação biológica muito grande, muito grande. E aí, quando ocorre uma falha em determinados momentos, nós temos paralisias do sono, tá? Nós temos sonambulismos, eu tenho até um videozinho aqui. Não, esse não é sonambulismo propriamente dito, o sonambulismo está aqui. E essa mulher, ela está em pé, está se mexendo, a forma como ela se mexe é completamente coerente, mas ela não fez a transição sono-vigília. Ela só fez vigília-sono. O sonambulismo, o indivíduo que está executando tarefas enquanto dorme, essas tarefas podem ser extremamente coerentes, mas aquilo que é chamado de consciência não foi atingido. Então, o córtex está processando informações sensoriais, mas você não está consciente disso. Esse é um dos paradoxos do sono. Tá? Você, efetivamente, ter que ir para um estado semelhante da morte todo final do dia é que não faz muito sentido, não tem muito um porquê da coisa. É aí que aquele pesquisador se perdeu, ele não conseguiu responder a pergunta do porquê que a gente dorme. A questão é que a gente dorme. Dormir é essencial. Tá? Tem aqui alguns dos eventos que acontecem muito bem quando nós estamos dormindo.
E se nós deixarmos de dormir, esses eventos não vão acontecer da forma correta, tá? Deixa eu voltar aqui. Parece atividade paranormal. É muito doido. Mas acontece o seguinte, aquela moça, ela se filmou dormindo porque ela acordava, ela morava sozinha. E ela acordava, o quarto dela estava organizado de outra forma. Ela passou a trancar a porta, ela passou a viver com um pouco de medo, porque quem é que dobrava aquelas roupas que estavam ali? Quem é que desdobrava aquelas roupas? Quem é que mudava as coisas de lugar no quarto dela se ela morava sozinha? Então, foi meio que atividade paranormal mesmo. As coisas no quarto dela mudavam de lugar, tudo ficava meio bagunçado e existia algumas noites onde o fantasma fazia o trabalho bem feito, dobrava a roupa, né? Exatamente, exatamente. Às vezes o fantasma era legal, né? Ele não ia lá só não saiu do 7º círculo do inferno para atormentar a sua vida. Às vezes ele dobrava as roupas. Mas, cara, ela morava sozinha. Ela morava sozinha. De repente, aquelas roupas estarem dobradas em cima da cômoda não era para acontecer. Então ela passou a se filmar no estilo atividade paranormal mesmo. E ela viu que ela era o fantasma. Não tinha fantasma. Ela era o fantasma. Eu também. Natália, estudar dormindo é ser o auge. Fim do filme. Não menos estranho, tá? Não menos estranho. Ela descobriu que ela era sonâmbula filmando ela mesma. Deve ter sido algo muito estranho. Professor, eu tô achando isso muito bizarro, porque assim, gente, muito estranho, assim, já é estranho você ver, eu já vi, né, uma pessoa nesse momento de sonambulismo, né, já é uma parada muito esquisita, você não sabe muito como agir, como proceder, a gente não tem informação sobre isso, agora imagina ser eu a pessoa, pior ainda. Cara, e às vezes o sonâmbulo, o que aconteceu nesse evento que eu te contei, dependendo do que estiver acontecendo na vida da pessoa, o sonâmbulo pode ser agressivo com você. E aí, o que fazer? Aí que piora. Aí que piora mesmo as coisas. Como é que você vai lidar com alguém? A questão do não acordar o sonâmbulo quando ele está dormindo, isso é um pouco lenda. Tudo bem, vai ser um susto enorme para aquela pessoa. Mas é melhor você tirar ela do sono, trazer ela para a vigília, porque às vezes ela pode estar te atentando à sua vida. Quando a gente acorda, interrompendo esses ciclos, boa, Pedro, como por exemplo, com um despertador, a gente fica com a sensação de mais cansaço do que quando a gente acorda por conta própria. Deixa eu só ver se vai vir mais alguma pergunta, Pedro, que eu já vou trazer a sua pergunta lá para a aula. Deixa eu... Eu costumo ter paralisia do sono, a sensação que nunca... Eu já tive 2 vezes, Pedro Henrique, eu já tive 2 vezes paralisia do sono e é algo bizarro. Bizarro. É algo bizarro mesmo. Mas, na verdade, esse medo, você tá... tudo que envolve a paralisia do sono, tudo aquilo que está acontecendo com você durante a paralisia do sono, se assemelha a uma alucinação, tá? Não tem muita diferença entre alucinar e estar em paralisia do sono. Mas tem um mecanismo biológico legal ali, tem um truque biológico legal. Tentar pedir ajuda e não conseguir. Quando eu tenho, normalmente tenho a sensação. Acontece que a paralisia do sono. Sensação de desrealização, sair do próprio corpo. Quem tem muitas vezes tende a dar uma controlada, né? Não deixa de ser menos estranho, não deixa de ser uma coisa legal e normal de ter, mas com o passar do tempo é que nem sonhar e uma hora você conseguir despertar no seu sonho, ter um sonho lúcido, saber que está sonhando, tá? O sonambulismo faz coisa bizarra. Indicação, porque eu lembro que ela tomava uma coisa. Tá aí, tá aí. Às vezes um remédio, um ansiolítico, ajuda a você
Espera aí, galera, que eu tive um probleminha aqui na gravação de tela, na gravação da aula. Bosta, 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 bosta. Só um segundo. Tá, vamos passar isso aqui para lá. O resto fica aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Normalmente as pessoas já meio que se acostumam. Não deixa de ser menos estranho, tá? Mas consegue pelo menos ter consciência do que está acontecendo e sabe que o que está acontecendo não é algo assim que vai te levar à morte, não é um súcubo ou um íncubus que está... O súcubo... íncubus, que está vindo te atormentar. Os ansiolíticos, eles podem realmente te ajudarem. Um ansiolítico, ele pode atuar como um benzodiazepínico, tá? E dependendo da concentração, dependendo da fórmula, tá? Tem muito benzodiazepínico que ele é um ansiolítico, tá? E vice-versa. Também remédios para dormir se enquadram na mesma classificação, tá? Então, dá para você... Cadê? O que está acontecendo aqui? Espera aí, galera, que eu tive probleminha na gravação de tela. Um probleminha feio aqui na gravação de tela. Bosta, bosta, bosta. Tecnologia, quando não é para ajudar, mata nós. Tá, então eu posso mover isso aqui pro lixo. Garoto, vai pro lixo. Menos. Vou tentar de novo aqui e voltar a gravação. Pronto, voltamos. Júlia, eu tente usar a captura de tela. Encontrou o ao gravar tela. Eu tô com um probleminha que eu acho que apagou tudo, Júlia. Apagou tudo, galera. Ele não salvou a gravação de tela. Oh, caraca, cara. Tava sendo um bate-papo tão bom, merecia ficar para a posteridade. Eu geralmente tento gravar áudio. Eu gravo os áudios particularmente, tipo, tento deixar gravado, mas hoje eu não gravei. Como você falou que ia gravar, eu não gravei. Meu Deus, quando é para ser. Cara, que bosta, cara, que bosta. Se alguém tiver algum programa de gravação e tiver gravando, quiser gravar, pode ficar à vontade, tá? Até me ajuda, porque como vocês estão vendo, eu não tenho muita habilidade nisso. Se vocês quiserem gravar por vocês mesmos, tá? O Zoom tem como gravar, se não me engano. Eu não sei o ruim que o Drive tem como gravar aqui, mas aqui não. Eu não sei direito usar o Zoom, não, Ana Beatriz.
Ele realmente não está indo. Deu algum chabu aqui no programa e não está indo nem para frente nem para trás. E o que gravou não foi salvo. Ele está encontrando um erro. Não, mas aí, Ana Beatriz, não é muito da plataforma, não. É do meu computador mesmo. O meu computador é que está achando um erro no programa. Eu uso o QuickTime para gravar. É ele que está dando problema. Não é muito com a plataforma em si. É. Não tá, não tá. Ele começa e para. Não, não rola. Galera, mil desculpas mesmo quanto a isso, mas eu não estou conseguindo dar uma solução aqui. Um erro. É no meu computador que está dando erro mesmo. Não, o meu não é o Windows, né, Pedro Henrique. Eu vendi minha alma para maçã mordida. O problema é que o tempo está passando. Vamos. Eu acho que eu vou pegar a ideia do Augusto, né? Da gente tocando o barco. E aí na próxima a gente bota os pingos nos is, vai mais para a parte biológica da coisa, para a parte mais chata da coisa. E aí a gente fecha um acordo aqui. Eu não faço nada de prova, assim, não vou fazer uma pergunta muito escalafobética que vocês tenham que recorrer a algum tipo de conhecimento muito, 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 muito elaborado da coisa, tá? E aí a gente, se eu já tenho algo em mente para a prova, Ingrid, é essa a sua pergunta? A gente só tem mais realmente 25 minutos de aula. Aí na próxima a gente faz. Não, não tem. Eu tiro a questão de prova de acordo com o que a gente discute na sala, aqui, né, em aula. Aí, dependendo dos pontos, dos tópicos que a gente discutir mais aqui, que a gente abordar mais aqui, é isso que eu uso para pergunta. É isso que eu uso para questão de prova. Provavelmente eu vou ter que fazer uma questão de prova relacionada a isso, mas aí eu sempre pego alguma coisa que eu tenha falado mais, né, na aula. Então não tenho nada em mente. Mas aí não está indo. Não está indo. Ou essa fica sem. E aí na próxima eu gravo e aí eu tiro do que a gente discutir só na próxima. E hoje a gente toca o barco. Se for realmente necessário. Tá tranquilo, galera? Foi mal, desculpa mesmo.
costuma sempre funcionar essa bodega. Costuma sempre... Pode gravar, Ana Clara. Fica à vontade. Fica à vontade. Se você puder gravar, fica à vontade. Faz a gravação você. Mas aí vai ficar nas suas mãos, Ana Clara, dar um jeito de mostrar esse vídeo pro resto da turma. Que é a parte mais complexa do negócio. Mas se alguém tiver como gravar, pode, não, sem problema nenhum. Agora tem que ter aí como fazer os outros verem o vídeo. Isso aqui é o complicado da coisa. Mas vamos tocando o barco. Vamos tocando o barco. Só para arrumar a casa, botar os pingos nos is direitinho. A gente abriu um bando de parêntese aqui. Pode explicar como funciona a insônia? Ih, Ana Carolina, aí você pegou no... Deixa eu só para não me perder. Tá? Deixa eu só para não me perder. Não, a plataforma não aceita nada com mais de 5 megas. O que dá para colocar... se você conseguir me mandar o vídeo, o que eu acho que vai ser bem complexo, eu posso colocar no YouTube e aí mandar o link para o pessoal. Mas colocar o vídeo na plataforma não vai existir, não existe nada nesse planeta que tenha 5 megas de tamanho, mas só dá para colocar coisas com 5 megas na plataforma. Um Google Drive da vida? Tranquilo, Ana Clara. Se você enviar pelo YouTube, depois é só disponibilizar o link para a galera, sem problema nenhum. Então, se puder fechar assim, fica perfeito. Ana Clara fazendo a gravação e depois disponibilizando. Dá para ser, Ana Clara? Dá para você disponibilizar pelo YouTube mesmo? Se der, fechou. Show de boleta. Show de bola. Então, tranquilo, galera. Já pode dar o rec aí. Vamos tocar o barco para a gente não perder muito tempo também e depois não ficar com... para acabar, é o tema para acabar. Vamos ver se a gente acaba na moral. Vamos ver se a gente acaba numa boa. Problemas temos, mas vamos lá. Deixa eu ver, onde é que eu estava? Então, retomando aqui a linha de raciocínio, estávamos falando de dormir e acordar, tá? Nem sempre conseguimos executar essa tarefa, até por conta da complexidade que é executar essa tarefa, tá? Nem sempre a gente consegue sair da vigília e entrar no sono. Às vezes a gente está muito, muito cansado, tá? Mas sair da vigília e entrar no sono requer etapas biológicas, grupos de neurônios a serem ativados, etapas biológicas a serem feitas para que isso ocorra da maneira correta, tá? Muitas das vezes, e aí entram bilhões de questões, tá? Você pode ter um erro nessa transição, você pode não sair da vigília e entrar no sono, muitas coisas interferem, tá? Você gerando conscientemente, até sem querer, níveis de atividades corticais intensas, você gera um impacto nesses neurônios subcorticais que fariam o fenômeno sono acontecer, tá? Que é o caso daquela pessoa que está com algum estresse, está passando por algum estresse, está passando por algum momento difícil, está cansado, deita na cama e não consegue pregar o olho. O córtex gerando atividade, de cima para baixo, ele influencia nesses neurônios subcorticais. E aí, sair da vigília e ir para o sono acaba se tornando um processo muito difícil. E a pessoa, efetivamente, pode não conseguir executar essa tarefa, tá? Você abandonar a vigília, ir para esse estado,
requer que determinados grupos de neurônios tenham a capacidade de executar a sua tarefa, que é essa tarefa. E é aí que entra a grande questão, tá? Por que nós precisamos efetivamente sair do estado de vigília, ir para o estado de sono, para que tudo isso aqui aconteça de maneira correta, tá? O sono, ele é realmente algo muito organizado dentro dos nossos encéfalos e é como uma série de engrenagens. Tem que estar tudo muito bem azeitado para que a coisa aconteça. O que aconteceu aqui? Tá? Tem que estar tudo muito bem azeitado para que a coisa aconteça. Ah, caraca. Caso um problema aconteça em um dos pontos, a aula fechou. Sabe-se lá Deus por quê. Já estou abrindo de novo. Meu Deus do céu, agora quem deu problema foi a apresentação. O PowerPoint deu problema. Meu Deus do céu. Os slides não estão no PDF? Boa, perfeito, perfeito. Não sei quem deu essa ideia, muito obrigado. Vamos efetivamente, vamos por PDF. Gravado. Demônio, fui vender minha alma para maçã mordida? Aqui, como é que está acontecendo? Então vamos lá. Tá aqui, estamos aqui, tá? Então, espero que vocês estejam vendo. Reparação celular, ou seja, diversos fenômenos celulares acontecem melhor quando nós saímos da vigília, tá? Consolidação da memória, é importantíssimo que nós tenhamos determinados picos de sono REM para que a nossa memória possa efetivamente ficar consolidada. Beleza, não tem. Então, esse ponto de sono profundo, que é quando o nosso encéfalo está num pico de atividade, tá gastando uma energia enorme, botando vários neurônios para funcionar, pode ser explicado como você revisitando tudo aquilo que você vivenciou ao longo do seu dia. Tá? Você fazendo uma triagem e vendo o que presta, o que não presta, o que fica, o que vai embora. Você coloca redes de neurônios para funcionarem de maneira correta, tá? Para que os neurônios possam fazer aquele fenômeno de sinapse, gerar potencial de ação, transferir esse potencial de ação para outro neurônio, tá? De maneira correta e de maneira sincronizada. Tá? Poupamos a nossa energia e só gastamos energia num período do dia que é quando nossa espécie está apta a atuar. A questão é o porquê sair do sono, sair da vigília, o porquê ir para um estado análogo à morte. Tá? Por que nós devemos estar não responsivos quanto ao mundo ao nosso redor? Isso é que não faz muito sentido quando se estuda sono. Professor, Oi? a questão da consolidação da triagem da memória, né? Que o senhor falou que a nossa mente meio que fica revisitando ali as questões do dia. Isso interfere nos sonhos? Essa é, pelo menos para a biologia, a resposta. Para nós, biólogos, sonhos nada mais são do que você
fazendo um screening daquilo que você já vivenciou ao longo da sua vida e colocando isso em ordem. Você reorganizar aquilo que você já viu, ouviu, aquilo que você já presenciou, tá? É um fenômeno que ocorre principalmente quando estamos no sono REM. Tá? Quando o seu encéfalo deixa de trabalhar de uma maneira e começa a gerar um padrão de atividade absurdo, você vai começar a revisitar aquilo que você já viveu. E você pode transportar isso para o seu córtex visual e começar a rever cenas. Isso seria a explicação do sonho para a biologia. Tá? Tem alguma coisa a ver com o seu subconsciente, aquilo que está te perturbando? Pode ter, tá? Mas esse padrão de atividade, esse padrão de ativação de grupos neurônios cai no aleatório, tá? Não tem como muito cravar quais neurônios vão ser ativados. Então, você pode sonhar com aquilo que tem a ver com o seu dia a dia ou não. Tá? É aí que a biologia e a psicologia dá uma certa separada. Não gera um conflito, estamos aqui para nos entender, mas é aí que biólogos e psicólogos, no quesito sonho e sono, tá, entram num determinado conflito. Vários grupos, pensamentos filosóficos da psicologia geram um conflito com o que a biologia tenta dizer, tenta pregar. Mas sim, para a biologia seria aleatório. Você está revisitando aquilo que você já viveu e isso não diria tanto respeito quanto a você reorganizar de forma coerente. A questão é que existem muitos poréns no que a biologia prega, né? Muitos poréns. Tá? Conforme o nosso cérebro vai executando essas tarefas, tá? Vai fazendo com que nós mergulhemos cada vez mais nos estágios de sono, tá? Nós vamos preparando o nosso encéfalo para funcionar de uma determinada maneira. Tá? Beleza, já abri o arquivo PDF, eu espero que dessa vez as coisas estejam funcionando. Tá? Então vamos indo, vamos caindo. Tá? Tudo isso tem que acontecer para que nós possamos passar por uma noite de sono de beleza e acordar tranquilamente. Tá? Mas as questões do porquê que a gente abandona a vigília, porquê que a gente sai, né, vai para um estágio semelhante à morte, é que tudo isso poderia acontecer sem que nós necessariamente, sem que a gente saia da... Tudo isso poderia acontecer, sem que a gente saísse da vida. A gente podia estar acordado e tudo isso acontecer. As nossas células continuarem funcionando normalmente, os nossos neurônios começarem a fazer uma triagem daquilo que importa e daquilo que não importa. Tudo isso podia acontecer com o nosso estado de consciência ok, trabalhando. E a gente poderia até ajudar os nossos neurônios a selecionar o que fica e o que é jogado fora. O que a gente vai lembrar e o que a gente vai esquecer. Tá? Poderia acontecer assim. A questão é que não acontece. Tá? E não acontece isso. Todo mundo sabe, se você começar a bagunçar demais as suas noites de sono, tá? Você vai começar a ter eventos celulares ocorrendo de forma errada. Você tem uma perda de imunidade muito grande. Não dormir significa não produzir células de defesa da maneira correta e da maneira adequada. Se colocarmos isso à prova, tá? Já foi posto isso à prova, numa época onde realmente o cuidado animal não era muito levado em consideração, não tinha o comitê de ética, nem sequer existia, mas você impedir com que um roedor durma, tá? Você deixar um roedor acordado durante 3, 4, 5, 6 semanas, você pode levar aquele pequeno animal à morte. Tá? É isso que acontece se nós não dormirmos. Nós começamos a ter um padrão de funcionamento do nosso corpo muito errado. Tá? Existem pessoas que falam, eu tive uma crise de insônia, não dormi nada, não tenho dormido nada. É pouco provável que você tenha passado a noite inteira em claro. Tá? É muito pouco provável, porque
isso seria incompatível com a vida. Você não aguentaria, você não daria suporte ao seu padrão de funcionamento normal, a sua homeostase estaria comprometida. Tá? Então, você vai ter alguns cochilos, você vai executar alguns desses estágios, tá? Você pode sair da vigília e ir direto para o estágio 4, e do estágio 4 voltar para a vigília novamente, você pode sair da vigília e cair no REM, e do REM voltar para o estágio 2 e depois para a vigília novamente. Você vai, muito provavelmente, uma noite de sono mal dormida é bagunçar essa sequência. Tá? E essa escadinha que tem que acontecer, principalmente no início da noite, tem que acontecer e você tem que fazer um ciclo de forma coerente. Tá? Ir para sono profundo, vigília, descer no sono profundo, vigília, você tem que fazer isso de forma coerente. O que acontece com aqueles indivíduos que falam que têm insônia, tá? Muito provavelmente não é que ele não dormiu, passou 24, 48, 72 horas sem dormir. Isso não dá, isso seria quase que incompatível com a vida. Mas você pode bagunçar isso daqui simplesmente porque você está gerando um padrão de funcionamento que é errado. Tá? Para que o padrão de funcionamento desse grupo de neurônios, isso até a gente já falou, né? Tem desrespeito com o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Tá? Bebês, tá? Ainda não têm as células marca-passo do cérebro dela funcionando da forma como o ambiente ao redor dela dita e como necessariamente deveria ser. Tá? O que acontece é que está só um marca-passo interno, que foi o relógio interno, tá? O grupo de neurônios que fazem com que o cérebro dos bebês gere um ciclo, né? Ele vai estar de acordo com o que acontecia na barriga da mãe dele. O que acontecia na barriga da mãe dele era o universo daquele indivíduo, era o universo desse grupo de neurônios. E o universo daquele grupo de neurônios funcionava de uma forma completamente aleatória. Tá? Quando saímos da barriga da nossa mãe e começamos a entender o mundo ao nosso redor, aí esses marcadores ambientais começam a ditar o ritmo desses neurônios marca-passo. Tá? O que seria normal para a nossa espécie tem luz, tem estímulos ao nosso redor, nós temos que estar ok. Esses estímulos têm que começar a reduzir, ou seja, o sol vai começar a se pôr, essas células vão fazer uma interpretação disso, e aí vão fazer com que você comece a entrar no ciclo de sono. Tá? Você já vai ficar pronto para abandonar a vigília. E quando o sol se põe, os estímulos voltam, você saia da vigília, saia do sono e venha para a vigília novamente. Os ritmos biológicos, eles servem para sincronizar, mas os marcadores biológicos, essas células, elas já foram programadas para trabalharem em forma de ciclo. Tá? Dependendo do ponto, alguém perguntou isso, né? Por que a gente, quando o despertador toca, a gente acorda cansado, tá? Esses primeiros estágios aqui, o que é não REM, tá? O que está fora do período de sono REM, ele é uma preparação do seu encéfalo. O grupo de neurônios do seu córtex, tá? Ele vai começar a funcionar não de acordo com os estímulos ao seu redor, mas ele vai começar a funcionar de acordo com um marcador biológico interno seu. Tá? Esse marcador fica principalmente no tronco encefálico, que vai fazer com que o seu encéfalo trabalhe de uma forma cíclica e rítmica, que não tem nada a ver com o mundo ao seu redor, é algo interno. Quando você interrompe uma dessas fases, quando você vem para a vigília rapidamente a partir de um desses estágios, você ainda está naquela sua programação interna, aqueles seus neurônios estão funcionando de acordo com o que era para ser durante esses estágios de sono não REM. Tá? Esse funcionamento não tem nada a ver com você alerta e disperso para o mundo que está ao seu redor. Então, se o despertador tocar, você estiver aqui, péssimo. Agora, se o despertador tocar e você estiver no sono REM, o sono REM
é um pico de atividade encefálica. Os seus neurônios estão aptos a fazer potencial de ação. Então, você vir para a vigília, tranquilo, de boa. Depende de qual ponto do ciclo você está e o despertador tocar, para você acordar bem ou não. Tá? Tranquilinho até aqui, galera? Falei a beça, falei a beça. Vocês estão aí? Estão vivos? Tá? Vamos colocar mais pingos nos is, porque abri mais parênteses do que fechei nessa aula. Tá? Estamos aqui nos encaminhando para o final, acho que vai até 2h20, né? Alguém... Não. O se sentir cansado nada mais é do que 2h10? Ih, caramba. Ih, bosta. Tá. O se sentir cansado nada mais é do que os seus neurônios estarem aptos a gerar atividade. É como você tentar ligar um carro numa manhã fria. Tudo bem, hoje não tem mais isso, acontece. Mas você botar... acabou de ligar o seu computador e pedir para ele abrir um arquivo muito pesado. Sacou? Os neurônios não estão aptos a gerar atividade. E aí vem aquela lerdeza, aquela letargia, porque eles estavam sendo guiados para gerar um tipo de atividade, que é o de sono não REM, tá? E de repente você veio para a vigília. O sono não REM é quando os seus neurônios corticais, o seu córtex, não está muito gerando trabalho, tá? O que está acontecendo no seu córtex não é muito ele gerando atividade. Então fica muito estranho você sair desse período e ter que começar a gerar atividade. Eles não estão prontos para gerar potenciais de ação. E aí te vem aquela sensação de putz, despertador maldito veio agora. Agora, se o despertador vier quando você está no sono REM, vocês viram que existem vários estágios de sono. Um deles é o REM, que é diferente daqueles outros. Tá? Naqueles outros, o nosso córtex está pronto para não gerar atividade, cada vez mais não gerar atividade. No sono REM, isso se inverte. No sono REM tem um máximo de atividade cortical. É aí que os nossos sonhos, principalmente, acontecem. Tá? Porque o seu córtex está gerando muita atividade. Então, você está ativando o seu córtex que processa imagens, você está ativando o seu córtex que processa som, você está apto a sonhar, está apto a fazer o seu córtex trabalhar. Se o despertador tocar aí, bonzão, você sai da cama tranquilaço. Professor, essa pergunta é muito aleatória, mas é porque isso aconteceu comigo na gestação. Quando eu estava grávida, eu voltei a ter muitos sonhos. Durante os 3 meses, né, que são esses 3 meses onde tem os maiores sintomas, eu tinha sonhos todos os dias e sonhos, assim, muito nítidos, muito reais. E aí, depois que passou os 3 meses, eu não tive mais. E aí, eu fui pesquisar e aí falou que, nesse período, as mulheres costumam ter esses sonhos, né? Não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, se tem alguma correlação de hormônio ou alguma correlação com o sono REM, né? Porque, como você está falando, né, nesse período que a gente tem mais atividade cerebral, né, quando a gente sonha, mas isso aconteceu comigo, assim, de verdade. E aí eu fui abrir o aplicativo de bebê, né, que passa informações, artigos, aí estava mostrando lá que é comum as gestantes nesse período terem muitos sonhos. Só não sei qual foi a correlação. Olha, tá aí. Eu já tinha ouvido falar disso também, mas eu nunca me deparei com isso na literatura. Eu só ouvi relatos mesmos de grávidas falando que fica mais intenso os sonhos. O legal do sonho é que, muito provavelmente, todo mundo sonha todas as noites. Se você dorme e passa pelos ciclos, se você chega no estágio 4, um pouquinho do estágio 3, eu ia falar isso, Ingrid. Isso. Mas dorme mais? Tá. Se você passa pelos estágios e você chega no estágio 3, 4, você sonha. No sono REM, você sonha muito mais. Você sonha absurdamente. É onde os principais sonhos acontecem e é onde os sonhos mais vívidos acontecem. No sono REM. Mas
todo mundo, quando dorme, sonha. Você pode não lembrar desses sonhos quando você acorda. E aí você achar que você não sonhou, mas é muito pouco provável que você tenha tido uma noite de sono e não ter dormido, não ter sonhado. É muito pouco provável. Muito provavelmente você sonhou, você só não lembra. E aí parece que, eu não sonhei, tá? Agora, o fato do sonho estar mais vivo, do sonho estar mais colorido, por assim dizer, quando nos primeiros meses da gestação, eu realmente não saberia dizer. O que eu colocaria na balança é o fato de que nos primeiros meses você está numa atividade intensa, a sua energia está sendo bastante consumida. Então, você pode realmente estar mais cansada e ir para o sono e efetuar aqueles ciclos de sono, talvez de maneira mais correta. Dizem que a grávida sente mais sono. Não sei se é verdade, mas talvez o sonho tenha relação com isso. Pois é, você pode estar naqueles primeiros meses, o seu corpo está gastando tanta energia, porque você está construindo uma nova vida, né? E isso pode estar influenciando no seu padrão de sono. Isso pode estar realmente te deixando mais apta a executar a tarefa sono de forma correta. Pelo que eu vi aqui, vem a vigília e depois vem o primeiro estágio, né? O sono REM. O que eu tinha... Não necessariamente. Tem a vigília, tem o estágio 1, 2, 3, 4. Isso é sono não REM. E depois iríamos para o sono REM. Tá. Porque eu tinha visto que era algo relacionado a isso, que o sono da mulher ficava diferente por conta, enfim, de ter que ir muito no banheiro, essas coisas assim que a gente fica diferente, e aí a gente ficaria um pouco mais próxima do sono REM, era isso que eu tinha visto. E que aí essa alteração no sono REM fazia os sonhos ficarem mais intensos, né? Porque a grávida ficaria mais nesse estágio. E aí os sonhos viriam de forma mais intensa, era isso que eu tinha visto. Sim, se você for mais para o sono REM e tender a ter mais períodos de sono REM ao longo da noite, você vai sonhar muito mais e você vai ter sonhos muito mais intensos, muito mais vívidos, muito mais coloridos, muito mais cheios de sons e estímulos, né? E talvez seja exatamente isso. Agora, o porquê que os primeiros períodos da gravidez, não sei se tem alguma questão hormonal que estaria influenciando a você ter mais sonos REMs, não sei, a você ficar mais tempo no sono REM, isso realmente eu não sei, não saberia dizer. Mas fica aí para a próxima. Já são 2h15, galera, já são... Tá, ficaram vários parênteses, abrimos vários parênteses, várias perguntas para serem respondidas, mas agora acho que deu para a gente... Não sei se deu muito, aí vocês que vão me dizer, se deu para arrumar a casa mais ou menos. Não é algo passivo, não é simplesmente desligar. Tem vários grupos de neurônios que se ligam durante o sono. O sono, ele segue um ciclo e a nossa vida segue o ciclo de sono e vigília. Tá? Se deu para introduzir o assunto, se a maioria concorda com o Augusto, então eu acho que era mais deu para salvar a aula, tá? E aí a gente fecha todos os parênteses, tá? Como assim troca? Troca, tá? Que bom, Beatriz. Tá? Se deu para introduzir o assunto, se deu para jogar as cartas na mesa, segunda-feira que vem a gente organiza a mesa, organiza as peças no tabuleiro, para ficar tudo direitinho, para vocês... Aqui foi só uma abertura de parênteses, mas aí na segunda a gente vem fechando todos esses parênteses. Vamos falar dos ciclos de sono, quais são os mecanismos biológicos correlacionados. Colocamos os benzodiazepínicos na jogada, dá para colocar benzodiazepínico, remédio para dormir na jogada. E das falhas, sonambulismo, o que se sabe hoje sobre sonambulismo, transtornos do sono REM, que está correlacionado, e a paralisia do sono. Tá? Aí na aula que vem a gente coloca os pingos nos is direitinho.
Mas se deu para introduzir, se todo mundo concorda que deu para introduzir o assunto, tá? Se deu para trazer algumas informações novas, beleza. Tá bom, deu para salvar a aula, tá? Deu para salvar, deu para ir de boa. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado pela paciência, pela presença, tá, dos senhores aqui. Adorei, professor. Muito obrigada. Pô, valeu, eu que adorei, cara. Vocês é que fizeram a aula legal, vocês é que com essas perguntas é que deixaram tudo legal. Tá? Foi um prazer enorme conhecê-los. Espero vê-los fisicamente em breve. Valeu, galera. Obrigado, André. Até a próxima. Até a próxima, Augusto. Valeu. Vou encerrar tudo aqui. Valeu, galera. Um beijo na alma.